Olá, quarta-feira especialíssima, com um saber maravilhoso, especialmente para você. Nós recebemos hoje a doutora Laís Bertocci. Doutora Laís Bertocci é lá do Rio de Janeiro. Ela é médica psiquiatra, é homeopata, hipnoterapeuta, terapeuta transgeracional. Você sabe o que é isso? Venha para cá, vamos falar sobre medicina, espiritualidade e saúde. Ela tem um currículo maravilhoso, é escritora, docente de vários cursos, congressista. Você tem que assistir. Vem aqui, ó. Olá, quarta-feira especial, magnífica. Temos aqui a doutora Laís Bertocci. Como eu já apresentei previamente, agora eu quero que ela conte para você que está aí nos assistindo quem é esta pessoa maravilhosa, linda, que eu conheço há muitos anos. Olá, doutora Laís, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui. É uma alegria e uma honra para mim, Marta, estar com você, com todo esse grupo imenso, toda essa rede enorme construída por você. Muito obrigada. Por todos nós, né? É verdade. Nós estamos juntos. Tem pessoas que vão traçando e juntando os fiozinhos. Você é uma dessas pessoas que vão fazendo essa rede e laçando os nozinhos, né? Estamos juntos. Sem vocês, né, que são convidados aqui para o programa, nada aconteceria. Então, nós somos um trabalho de equipe. E um trabalho de equipe só tende a crescer, não é mesmo? É verdade, é verdade. Nesse momento que a equipe é fundamental, né? A sinergia entre as pessoas é fundamental. A gente está com muita consciência desse campo, né? De consciência, né? E realmente eles funcionam e ampliam na medida em que a gente flui com eles, né? A gente vai bordando, né? Essa rede do universo, a gente vai com pontos sutis, né? E a gente vai bordando essa tela maravilhosa. Doutora Laís, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Então, eu sou médica, me formei em 81, e depois estava bem satisfeita com os resultados da medicina como psiquiatra, né? Tradicional, e comecei a buscar outras coisas. Acabei conhecendo a homeopatia, que foi assim, uma abertura imensa, porque ela trabalha basicamente com a energia vital, né? É outra forma de entendimento, quer dizer, com essa energia que nos anima, né? Que nos faz estarmos vivos. E depois, aos poucos, eu fui descobrindo outras coisas. Eu descobri, por acaso, uma regressão de memória que aconteceu no consultório, de uma forma muito interessante. Eu estava com um cliente que não conseguia resolver o problema dele, não encontrava o remédio dele, e ele tinha uma dificuldade enorme na relação com a mãe, que era uma pessoa que ligava para ela, extremamente dependente dela, ligava para ela assim, de meia hora, no trabalho dela, e eu pedi a ela que fosse para a primeira vez que aquilo tinha acontecido, imaginando que ela fosse, tipo, período, no máximo, perinatal, né? Bom, ela foi para a cidade do Porto, em Portugal, e ela se vê entregando uma menina de uns 4 anos para uma mulher, e viajando, pegando o navio e indo embora. Quando ela percebeu isso, ela começou a chorar, ela falou, essa era minha filha. Nunca foi intenção minha trabalhar dessa forma, né? Eu não tinha ideia de que isso seria possível. Mas, a partir daí, aquilo me surpreendeu muito, e eu falei, olha que coisa interessante, né? E comentei com alguns pacientes, e eles começaram a ficar muito interessados. E eu comecei dessa forma, isso foi em 91, a perceber que existia uma possibilidade de trabalhar com esse inconsciente, com essas memórias inconscientes. E depois fui fazer o curso da ABE-PTVP, né?
em São Paulo, e aí seguimos e acabamos nos encontrando, né, Marta? É verdade. Feliz encontro. Foi muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. Depois, eu estava trabalhando com uma moça que ela trazia, já com regressão, e ela trazia um padrão muito interessante. Ela queria engravidar, o marido queria engravidar, ela tinha um horror, medo assim absurdo de engravidar. E quando eu comecei a pesquisar e perguntar, a mãe dela tinha tido problema no parto dela, a avó tinha tido problema e a bisavó tinha morrido no parto. Falei, opa, tem algo estranho aí, interessante. Está começando a ficar interessante. O que está acontecendo? Exatamente. E aí decidi, então, fazer formação em terapia de família, para ver se eu entendia esses laços, essas conexões. E num congresso de terapia de família, lá no Sul, eu conheci a constelação familiar, do Bert Hellinger. Fiquei muito interessada naquilo também. Imagina. Né? Mas tinha tudo a ver com o que eu... Tudo. E aí acabei fazendo com o Bert, que já estava vindo para o Brasil também, né? Já tinha vindo aqui umas 3 vezes, talvez, ou um pouquinho mais, e comecei a fazer os workshops com ele. E eram 10 dias de workshop, era uma loucura. Imagino. Mas, olha, foi extremamente rico tudo isso. E depois juntei tudo isso, quando eu precisei fazer a minha monografia em terapia de família, eu já estava com todo esse material, falei, bom, vou escrever sobre isso, sobre a minha prática, né? E falando sobre a minha prática, quando eu estava apresentando a monografia para a minha orientadora, ela falou, mas o que você está fazendo é terapia transgeracional. Eu falei, é isso, terapia transgeracional. Pronto, bingo! E aí surgiu o nome, porque a gente junta todas essas coisas, inclusive a compreensão dos campos mórficos, dos campos de consciência e da energia vital que aninha e amarra tudo isso. Né? Então, fiquei com esse nome, terapia transgeracional, para explicar, para tentar juntar todas essas várias partes numa coisa só. E como é rico isso, né? A gente poder entender que faz parte de um todo, né? Esse trabalho é parte de um todo, né? Não tem nada isolado. Na verdade, a gente vai conectando aquilo que é necessário para aquele cliente que vem nos buscar, não é verdade? É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu fico encantada. É o nosso objetivo, né? Fico encantada. A gente poder... E, sem dúvida, eu percebo que todos nós que trabalhamos dessa forma mais holística, o que a gente está visando é levar essa pessoa a liberar todos esses bloqueios, esses desentendimentos, né? Esses bloqueios, para que ela possa assumir a sua essência, a sua realidade interna, né? Aquilo que ela realmente é. Que bacana, né? Você, como médica, né? Primeiro a ideia mais cartesiana, né? Da medicina, e poder abrir espaço e conhecer uma outra forma de abordar a medicina, trabalhar com saúde, né? Não mais com doença, mas com saúde, não é? Isso é eu falo que é a arca do tesouro, né? Aquele baú de tesouro que você abre, se encanta e fica contagiada com isso. Eu lembro quando lá no Maranhão, no 2º congresso, o 3º Congresso Nacional de Terapia Regressiva, que você falou sobre a terapia transgeracional. E eu fiquei assim, ó, de boca aberta, porque eu fiquei tão encantada com o teu trabalho, que ainda falava com o Ribamar lá, que era presidente do Congresso na época. Sim. Eu fiquei apaixonada por essa mulher, eu quero conhecer mais sobre o trabalho dela.
E depois nos encontramos no Rio, né, num outro congresso. Foi. E fomos nos encontrando, e eu tenho muita gratidão por tudo que você faz pelas pessoas, né? Com seus colegas, quanta abertura, quanta disponibilidade você tem de troca, né? E isso é muito rico, muito, muito rico. Marta, eu acho que a gente, quer dizer, todos nós que estamos buscando essa percepção maior e que nos sentimos ligados a tudo, né? Na realidade, a gente se sente mesmo, né? Eu acho que a gente vai captando e canalizando, né? Como você. Vem a ideia, e aí você capta e é capaz de canalizar e formar esse grupo e ampliar e ir trazendo esse entendimento e essas informações para um grupo cada vez maior. Acho que essa é a nossa tarefa aqui, né? É verdade, eu acredito nisso. Não é pessoal, eu acho. A gente faz aquilo que deve ser feito, simplesmente. Exatamente, é o que deve ser feito, né? É o necessário. É aquilo que isso. Está ali, está gritando, pedindo. Né? Isso. E nós estamos num momento tão ímpar, né? De afastamento, né? Presencial, mas de uma conexão tão forte, né? Com o propósito de gerar saúde, alegria, boa vontade. E isso é que me motivou, Laís, a fazer esse tipo de trabalho. É uma necessidade mesmo de estar e falar para o outro que existem inúmeros recursos para ele, onde quer que ele esteja, né? Que existem pessoas maravilhosas no mundo que estão lá colaborando, contribuindo com o seu saber, com a sua alegria, com a sua boa vontade. Eu acho que isso é o que mais me move dentro desse processo, desse programa que a gente começou sem nenhuma pretensão e começou a crescer, né? E isso me dá mais alegria ainda de poder contar com pessoas maravilhosas. Laís, eu tenho uma pergunta para fazer para você. E tem mais 3 aqui, ó, além das minhas, mais 3 que eu recebi ontem à noite. Olha lá. Eu gostaria que você me contasse, eu preciso ler porque eu tenho várias perguntas, sabe? Várias. Como é que você aborda os estados emocionais numa consulta médica, né? Olhando dessa forma nova, né? Nova entre aspas, né? Na verdade não é nova, porque faz tanto tempo que você faz isso, mas para o mundo da medicina isso é mais novo, né? Como é que você aborda os estados emocionais como psiquiatra, homeopata e terapeuta transgeracional? Como é que você consegue fazer essa costura, né? Se é que eu posso chamar assim de uma costura? É interessante, eu aprendi muito com a homeopatia. A homeopatia, ela busca nas pessoas o que é raro, estranho e peculiar. Na realidade, o terapeuta de vida passada também busca o que é raro, estranho e peculiar, não é? E a partir daí, dessa percepção, dessa individualização da pessoa, porque cada um, por exemplo, depressão. É muito comum o paciente chegar, eu estou deprimido. Sim, mas como é a sua depressão? Porque, na realidade, é essa identificação do que é particular, do que é exclusivo, do que é raro e peculiar, é que a gente vai podendo trabalhar de uma forma mais ampla, tanto no nível da homeopatia, porque na homeopatia, cada medicamento é uma personalidade, né? É um arquétipo, é um ser vivo, vamos dizer assim, né? E a gente, para encontrar o medicamento da pessoa, a gente tem que compreender exatamente as nuances de cada um para poder dar o medicamento adequado àquela pessoa. A gente tem mais de 5.000 remédios, né? Nossa, é bastante, né? E em tudo, a gente tem remédio de planta, remédio mineral, remédio de animal, né? É muito interessante. E cada um tem uma riqueza. Da mesma forma, a gente começa a observar que as pessoas têm uma particularidade. E a partir dessa particularidade é que a gente vai ouvir o sintoma,
né? É que a gente identifica o sofrimento e esses estados emocionais, né? Então, não me interessa muito saber se a pessoa está... Ah, eu estou triste, sim, mas o que te deixa triste? Né? Como é a sua tristeza? Onde você sente essa tristeza no seu corpo? E isso é o que nos interessa. Por quê? Para a homeopatia, isso é fundamental, ter essa individualização. E para o nosso trabalho, como terapeuta de vida passada, como consteladora, como terapeuta transgeracional, é fundamental que a gente chegue ao ponto exato do sofrimento daquela pessoa. Porque é aí que está a memória, né? Aí é que está justamente se a gente entrar por esse caminho específico, a gente vai encontrar o que aconteceu com ela, a base do sofrimento dela, né? Do contrário... É praticamente uma biografia, né? Exato, a biografia. E por isso, aquilo que se repete ao longo do tempo, né? Aquilo que é riqueza daquela pessoa, que individualiza aquela pessoa, né? Que o torna diferente de todos os outros. Únicos, né? Somos únicos. Oi? Somos únicos. Exato, somos únicos, somos humanos, e aí pertencemos a essa grande família humana, mas cada um tem um tom particular, né? E esse tom particular, que faz com que a nossa melodia seja completamente diferente de todas as outras melodias. Exatamente. Né? É exatamente isso. E isso que torna a vida magnífica, né? Cheia de surpresas, né? E as pessoas têm, às vezes, mania de dizer assim, a vida é muito pesada, né? Ou, então, tô com depressão, tô com ansiedade, tô com pânico. Mas, às vezes, as pessoas usam clichês, né? Porque, assim, isso é um rótulo que ela pegou e achou que parece com aquilo, mas saber exatamente o que é a coisa mais importante. E por isso que eu acho fascinante você, como médica psiquiatra, trazer essa abordagem, né? Que rica é a experiência de você poder olhar para o outro e falar assim, essa é a sua história. É, isso mesmo. Você funciona dessa forma. Não é um rótulo, na verdade, né? É um funcionamento. Eu tenho mais uma pergunta, pode ser? Pode ser, claro. Então, lá. A medicina hoje deu abertura, né, no mundo acadêmico para a espiritualidade. Alguns profissionais têm abordado isso no seu consultório, né, outros ainda muito tímidos, mas se a gente vê que tem um movimento para isso, né? Como é, Laís, que você aborda, assim, como é que você chega nesse ponto? Olha, vamos falar de espiritualidade agora. De que maneira? Seus clientes se assustam? Como é? Na verdade, todos nós somos seres espirituais, né? Só que nós, muitas vezes, não sabemos disso. Vivemos tão dentro das caixinhas, né? tão reduzidos e numa vida tão empobrecida, tão sem sentido. Eu tenho pego muitos pacientes, principalmente os jovens, que têm vindo a mim, e com uma falta de sentido para a vida. Por quê? Você na nossa sociedade atual, você destituiu qualquer valor, né? Você pode tudo, né? Entre aspas, e você continua insatisfeito, porque na realidade não são as coisas que você faz, mas é como internamente, a motivação que você traz ao fazer essas coisas, né? E o que falta é motivação, é sentido. E eu percebo como é grande o sofrimento dessas pessoas. Então, o que a gente pode, aos pouquinhos, ajudá-las a elaborar o que faz com que elas sejam únicas, o que faz com que elas sejam absolutamente elas mesmas,
e dissolver exatamente o que você estava comentando, esses arquétipos, essas estruturas rígidas daquilo que acreditamos ou que os outros acreditam que nós sejamos, né? Porque me parece que a gente entra nas caixinhas e fica, sem questionar, né? Então, tem uma imagem muito bacana, é uma imagem até bem conhecida. É uma imagem que já vem mais ou menos século XVI, XVII, mas é um homem que está dentro de um globo e que ele abre, descortina o mundo espiritual. Ele como que sai, né? Ele sai do céu da Terra e abre para uma nova dimensão. É exatamente isso, porque essa dimensão está dentro da gente, né, Marta? Só que nós não estamos habituados a lidar com ela. Na medida em que a gente vai se aprofundando nesse autoconhecimento, naturalmente a gente vai encontrando esse ser que somos. E certamente é muito agradável e rico essa descoberta, né? A descoberta de saber quem você é. Que não tem como, toda terapia, em última análise, quando a gente está limpando esses campos de memória, a gente acaba se apropriando daquilo que nós realmente somos. E a vida fica mais fácil, né? Mais alegre, mais feliz, mais harmoniosa, né? Porque você está mais harmonioso, você está mais conectado. Eu tenho feito um convite constante para as pessoas, né? Participarem da vida com alegria, né? E a alegria não é ausência de tristeza. A alegria é um estado, né? Eu posso ficar triste, mas eu tenho alegria, eu posso ser feliz mesmo ficando triste, né? Parece um paradoxo, mas assim, existe essa possibilidade quando a gente encontra um ponto de equilíbrio lá dentro, né? Viver a alegria, viver a tristeza, tudo faz parte da nossa natureza. Mas quando a gente foca em buscar ser o nosso ser real, a gente fica mais focado na alegria, na boa vontade, não é? E ser feliz. E é possível. E é isso que eu acho bárbaro, que é possível. É uma decisão, claro. Né? Isso é fato. Claro. É uma decisão. Agora, o que acontece também, né, Marta, é que hoje nós queremos ser felizes a todo custo. Então, a gente tem pílulas de felicidade, né? Antidepressivos, tem calmantes, né? Tudo para a gente ficar felizinho. Mas tem um preço isso, porque, na realidade, você não resolve o problema. Exato. Então, você está jogando o seu problema cada vez para um nível mais profundo. E é claro que, num determinado momento, como um vulcão, isso vem à tona. E a gente não aprendeu a lidar com essa frustração, a gente não aprendeu a lidar com as dificuldades emocionais, a gente simplesmente foi passando por elas, né? Então, a gente está numa sociedade... Quer dizer, eu creio que hoje é mais difícil a gente encontrar essa alegria justamente porque nós fomos nos anestesiando com tantos remédios, com tantas... Até o fato de você querer cada vez mais agitação, né? Vida externa, estou cada vez mais para fora. E a gente vai fugindo da gente mesmo, né? Hoje é muito difícil. Por que está tão difícil nesse tempo de pandemia estar em casa consigo mesmo? É verdade. Enlouquecidos, não é? É verdade. É verdade. Difícil. É muito doloroso. Não estou habituado a ficar comigo, né? Eu estou com os outros. Eu estou sempre agindo, que é uma forma de... E é vivendo como um personagem, na verdade, né? Viver, exato. Vive como um personagem. Vive como um personagem o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas... E não tem conhecimento do que é ele mesmo, né? Do que ele realmente deseja. Você não sabe. Você sabe o que o grupo deseja. E aí você quer o que o grupo quer, né?
mas você não sabe quem é você, você não tem a menor ideia do que você quer, do que você pretende, absolutamente nada. Você acha que isso está ligado à questão do necessariamente tenho que pertencer a determinado grupo? Eu creio que sim, porque você não consegue ficar sozinho. Então, você tem essa sede de pertencimento. Concordo com você plenamente. Você não sabe quem você é. Você não se habituou a fazer essa introspecção. Veja, hoje as crianças, o que a gente faz com as crianças? A gente enche as crianças de atividade, não é? Eles não têm tempo para ficar com eles, para ficar no ócio, né? Para ficar pensando. Não podem. A televisão ligada ou qualquer coisa, sempre na agitação, não se tem tempo para estar consigo. Né? Um silêncio interno. Né? Silêncio interno, os joguinhos, a internet. Eu vejo com os meus pequenos aqui, quer dizer, com as crianças que me procuram, jovens, realmente, criança nem tanto, mas mais jovem e adolescente, tira a internet deles, para você ver o que acontece. Parece que falta um órgão, né? E eles ficam completamente intolerantes, eles se tornam intolerantes a essa frustração. Eles não aceitam, eles brigam, eles chegam a agredir as pessoas por causa disso. Quer dizer, onde a gente está, né? É uma coisa assim, de ficar um pouco mais alienado da vida, né? Isso Totalmente. Tudo bem, hoje a tecnologia está aí para nos servir de várias maneiras, né? Mas quando você entra numa alienação, você acaba deixando de saber quem é você mesmo. Isso desde criança, né? Isso vai ser uma coisa construída, né, Laís? Pois é, e uma coisa que se diz é que não se deveria dar celular e permitir que as crianças ficassem na frente da TV, porque tudo isso é uma forma de alienação, né? Não é ruim você ter a justa medida, mas o problema é ter a justa medida, não é? Achar um ponto, né, que seja bom. E a criança não tem como discernir isso. E os pais acabam deixando as crianças entretidos, né? Porque assim também eles têm consciência de que eles sabem que a criança não vai para a rua. Não vai, então, não, é preferível ele estar em casa. O que a gente está construindo aí? Como é que são essas crianças extremamente individualistas, né? Não conseguem perceber o outro porque eles não estão lidando com o outro, não é verdade? É uma situação bem complicada, viu? Eu creio que se a gente não tomar algumas providências, nós, quanto pais, quanto educadores, né, quanto terapeutas, se a gente não começar a alertar as pessoas em relação a isso, a gente vai ter, e eu creio que já estejamos tendo, problemas assim bem importantes. Eu acredito também. Laís, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Qual é o impacto que esta abordagem que você tem na saúde do seu cliente, né, do seu paciente? Como é que ele recebe isso? Que impacto isso tem? Porque é uma abordagem muito diferente de uma médica, de um médico psiquiatra. É verdade. É interessante. Eu tenho um trabalho que eu faço com dependente químico, num CAPS de dependência química. E nós somos 2 psiquiatras. O outro psiquiatra trabalha de uma forma muito específica, organicista, com os medicamentos. Claro, eu lá tenho que usar muitas vezes alguns medicamentos, sim, porque a pessoa não dorme. O desequilíbrio que gera o fato de uma pessoa não dormir é imenso. Sim. Ela vai, cada vez, se ela não dorme e continuamente não dorme, daqui a pouco ela está num grau de irritabilidade e de tensão emocional para ela e para os outros completamente danoso, né? Então a gente tem que fazer medicamentos para poder equilibrar um mínimo para depois poder tratar melhor. Mas nesse lugar eu estou comparando porque é mais fácil comparar ali que a gente vê, né? Então quem é que acaba me procurando?
são aqueles que têm questões, principalmente espirituais, emocionais, mas ligados a uma espiritualidade. Eles, de alguma forma, sabem que comigo eles podem abordar determinadas questões, por exemplo, dizer, eu ouço vozes, eu vejo coisas, tem gente me mandando fazer coisas, né? E, doutor, eu queria que a senhora me ajudasse nisso. Ele não quer se tratar simplesmente com um neuroléptico que vai impedir que ele perceba, mas ele, em compensação, ele não trabalha essas questões. E aí, eu falo, em primeiro lugar, que é da natureza dele. Né? Todas essas questões tão ligadas à espiritualidade, né? A essa conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual, que eu acho que as próprias memórias estão aí, né? Como essas vidas passadas, esses pseudo-obsessores, que não são obsessores reais, porque não são outras almas, mas a mesma alma, o mesmo ator, com outros personagens, né? Então, entender esse processo de conexão entre você e esses personagens passados, entre você e essas energias intrusas, esses personagens intrusos no seu campo de consciência, na medida em que você vai liberando isso, naturalmente a pessoa vai se sentindo, vai expressando aquilo que ela é, vai deixando que a sua consciência plena, a sua vitalidade, a sua alegria, a sua harmonia vá se expressando. Porque o que me parece, e eu imagino que você também perceba dessa forma, o que nos impede de ser quem somos são exatamente essas memórias e essas energias que penetram, que se miscuem no nosso campo de consciência, na nossa mente, né, que é um campo também, a mente é um campo, e que vão perturbando o nosso estar aqui e agora. Só que a gente não identifica que é fora, que não é algo pessoal. E a gente identifica como se fosse. E é isso que gera tanta confusão. Então, muitos dos casos de esquizofrenia, de bipolaridade, eles estão ligados, não estou dizendo que todos, mas muitos. Sim, claro. Eles estão relacionados com energias intrusas. E por isso também é que eu acho que é tão difícil se encontrar uma causa orgânica, por exemplo, para uma esquizofrenia. Não estou dizendo que não haja alterações bioquímicas no processo, mas a causa real, se você buscar no campo de consciência, você encontra o verdadeiro vilão do sofrimento, né? E é isso que a gente observa. Na medida em que a gente vai limpando, vai tirando essas crostas, esses engramas, e vai liberando esses personagens intrusos do campo, a pessoa vai se apropriando de uma forma muito rápida. No trabalho do CAPS, uma das coisas muito comuns é você morre um familiar, por exemplo, pai alcoólatra, a pessoa não bebia, a partir daí ele começa a beber. Está evidente, o pai está junto daquela pessoa. A gente não tem, principalmente no Ocidente, nós não temos uma cultura que nos facilite o entendimento da morte. Ao contrário, a gente tem muito medo da morte, né? A gente quer sempre estar vivo, sempre estar vigio, sempre estar... Maqueia, inclusive, as pessoas, para não parecerem que morreram, não é? E isso nos traz muitos problemas, porque nós, muitas vezes, se morremos de uma forma... Por exemplo, se eu estou num CTI e eu morro sedado, é muito difícil eu compreender que houve a morte. Toda morte rápida, violenta, por exemplo, ou rápida, é muito difícil que a pessoa... Porque você continua vigil, você continua com consciência, você continua pensando, né? Então, como? Se eu morri, se eu estou pensando, então eu não morri, eu estou vivo, né?
Se eu estou sentindo, se eu estou vendo o outro, eu estou vivo. E não é uma verdade, ele morreu fisicamente. O corpo é apenas um instrumento de ação no mundo físico. Mas a gente não pensa com o corpo. Embora... mas e aí o cérebro? Sim, o cérebro é um grande organizador dessas frequências. Tudo é frequência, né? Tudo é onda. Então, o cérebro organiza tanto aquilo que vem, quanto aquilo que nós recebemos. Ele é um sintetizador, né? Consciência rica. Fala. Diga. Eu gostaria de perguntar uma outra coisa. Você usou o termo transgeracional, né? Você pode contar um pouquinho mais sobre o que é transgeracional? Porque me parece, né, que tudo isso está envolvido. Mas você pode me contar assim, o que é especificamente a palavra transgeracional, né? E o sistema de trabalho? Como isso acontece? Então, a transgeracional, ela fala dessa transgeracionalidade que fala desses antepassados familiares e também desses antepassados, vamos dizer assim, de vidas passadas, das nossas várias vidas até chegar ao momento atual. A alma é uma única, a alma imortal, eu chamo de ator. Como nós também só temos uma vida, você, eu, cada um de nós, personagem, só tem uma vida. Mas, para que o nosso processo evolutivo pudesse acontecer, nós precisamos de várias experiências. Nós, não sou eu personagem, nem você, Marta, personagem. Claro. Mas a alma imortal, esse ator, ele vem várias e várias e várias vezes ao mundo físico e constrói personagens a cada vez. É como se fosse assim, um ator mesmo, e por isso que eu gosto dessa analogia, ele vai construir a cada temporada, a cada nova novela, a cada nova peça teatral, a cada novo filme, um novo personagem. O ator é o mesmo, mas a cada história, né, a cada conto, ele vai se mostrar de uma forma diferente. Pode vir como homem, mulher, etc. Né? É um protagonista, né? Então, essa transgeracionalidade fala dessas múltiplas vidas, desses múltiplos personagens que vivemos, e também fala dessa herança que nós trazemos dos nossos ancestrais, porque nós trazemos. Quando nós mergulhamos numa família, nós recebemos por ressonância, quer dizer, não é tudo que a gente recebe, mas por ressonância, por identificação energética, vamos dizer assim, né? Por sintonia vibratória, aquilo que nós precisamos trabalhar nessa vida. Então, aquilo que os nossos pais, por exemplo, Mozart, ele começou a tocar piano com 3 anos de idade, né? Talvez até antes, mas a sua primeira composição foi aos 3 anos. Mas ele nasceu numa família de músicos. Não eram famosos, mas eram músicos. Por quê? Porque é necessário que ele tenha uma estrutura, se ele veio desenvolver um trabalho com música, que ele tenha uma estrutura física que possibilite que ele desenvolva o seu trabalho e um ouvido musical, uma estrutura tanto ambiental quanto do próprio corpo, né? Quanto do próprio campo de consciência que ele está mergulhando, tem que ter algumas facilidades para que ele possa ser um Mozart, né? Verdade. Então, a gente já ouviu falar de algumas crianças, por exemplo, que sabem e que têm uma facilidade para matemática, por exemplo. Alguém da família tem facilidade para matemática. Ele não nasce do nada, né? Ele vai buscar aquela estrutura que facilite desenvolver aquilo que ele necessita, as suas virtudes, né? Olha isso. Traz também virtudes de vidas passadas, quer dizer, a gente traz e a família nos ajuda, como também as dificuldades. Aquela história que eu estava falando da mãe, da bisavó, que morreu no parto, a avó teve problema no parto, a mãe teve problema no parto, a filha com medo
de ter do parto também, né? De engravidar, porque ela teria, o neném teria que nascer. E a gente trabalhou toda essa geração, começando pela bisavó, e você vai limpando. Porque quando a gente busca a raiz do problema, a origem do problema, a gente vai limpando essas memórias até chegar ao momento atual. Né? Então, transgeracional por isso. Ah, Quer dizer, Laís, eu sempre procuro ouvir algumas pessoas quando eu lanço um tema e eu tenho feito isso, tem sido muito bom. Então, eu conto para a pessoa assim, olha, eu vou fazer um programa assim. O que você gostaria de saber? Então, eu tenho uma pergunta para você, da Fabiana Santos Lima. O médico deve orientar a pessoa, né, o seu paciente, a procurar uma religião? Eu acho que o médico não deve orientar a procurar, mas deve perceber o que aquela pessoa está precisando. Né? E dentro daquilo que ela está precisando, e muitas vezes, como eu falei, muitas vezes a gente tem uma busca de sentido, só que a pessoa não percebeu que ela está buscando um sentido para a sua vida. Né? Ela pode não ter percebido que o que ela está carente é dela mesma. Então, dentro desse processo, a gente vai sugerindo, né, que ele possa encontrar um caminho. Mas eu acho que a gente não tem, não deveria dizer, olha, faça isso ou faça aquilo, mas compreender o que aquela pessoa necessita, e aí sim, talvez a gente possa, se a gente conhece uma gama maior de estruturas, porque o que é religião? Religião significa religare. Religare o quê? Religar você à sua essência. Na verdade, é só isso. Agora, você tem várias formas de fazer isso. Você pode ter, por exemplo, uma religião ligada ao cristianismo. Você pode ter outra religião ligada ao budismo. Ou outra, enfim. Ou simplesmente estudar teosofia, né? Você tem N maneiras de religar-se e buscar essa inteireza, porque o homem e a Organização Mundial de Saúde já reconhece isso, né? Saúde é um bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Então, essa é a forma, né? a inteireza do homem, né? De estar inteiro. Exatamente. Né? E eu achei muito interessante essa pergunta da Fabiana, né? Porque, assim, muitas pessoas, às vezes, acreditam que o médico não pode tocar nesse assunto, né? Que esse assunto é proibido dentro de um consultório médico. Então, eu tenho uma outra pergunta aqui. Aqui, ó. Vou pegar essa primeiro. Do Sérgio Romero, ele é lá de São Luís, Maranhão. Nossa, que legal. Olha só, lá onde eu te conheci. Ó, um ateu, ele está fadado à doença, já que ele não acredita na espiritualidade, Deus, coisas do gênero? É interessantíssima essa pergunta. Eu achei muito forte. Não é? E olha só, muitos ateus estão mais conectados com ele mesmo, né? Mais em conexão com a alma do que uma pessoa que se diz religiosa e que está só vivendo dos cultos externos, né? Está só dos rituais externos, porque religar, exatamente como a gente estava falando, é a religação com a sua essência. Portanto, independe de você ter qualquer religião, mas é necessário um autoconhecimento. Por quê? Porque só o autoconhecimento ele vai fazer com que você perceba como funciona a sua mente e que você possa encontrar um caminho de equilíbrio para você, né? Ficar para fora, ficar raivoso, ficar irritado. Yogananda, que é um mestre espiritual, ele diz que a raiva ela superaquece as válvulas do coração e que acaba tendo doenças por causa disso. A gente sabe, por exemplo, que o fígado é a sede da raiva. Se você está constantemente com raiva,
você vai acabar tendo problema de fígado, de má digestão, mas ligado ao fígado, né? Outra coisa, se você está constantemente triste, você vai fazer um processo pulmonar. Não tem como. Eu me lembro, por exemplo, em 2010, Teresópolis, aqui a região serrana do Rio de Janeiro, teve aquela inundação, nossa, foi uma coisa assim absurda, muita gente morreu. E eu tinha casa lá, eu fui ajudar as pessoas, e como médica, eu nunca tinha feito pneumonia na minha vida, mas a tristeza era tanta, eu fiz pneumonia, pela tristeza, era muita coisa mesmo, soterrou assim, bairros inteiros, né? E é uma tristeza mesmo. Nossa, e foi muito doloroso. Então, eu tinha que fazer pneumonia mesmo. Por quê? Porque o pulmão é o órgão da tristeza, né? É onde a gente recebe, da mesma forma, a tireoide. Tireoide tem a ver com a energia de vida que você está. Se você não está com muita energia de viver, se você não tem uma palavra muito boa, que é a gana de viver, você vai ter problema com tireoide. Com muita probabilidade. Não estou dizendo que seja matemático, mas é uma grande probabilidade de você ter problemas, né, de tireoide. Né? Da mesma forma, o câncer de mama, né? Muitas vezes está ligada à vida como do feminino. É interessante, né? A mama, ela é um dos atributos do feminino, não é? É verdade. Talvez seja, talvez seja um dos maiores atributos do feminino, né? Para nós, porque é algo visível para nós mulheres. Então, se há algo que fere esse feminino, muito provavelmente se você pode ter alguma complicação a nível de mama. Não estou dizendo que você vai ter, mas é mais possível, se você for adoecer, que você tenha algo naquilo que é mais feminino, que é na mama. Né? Isso é tão interessante, né, da pessoa aprender sobre isso, né? Buscar mais informações a respeito, porque a nossa saúde é o nosso bem mais precioso, né? Que a nossa saúde, a gente, quando fala saúde, a gente fala de uma forma geral, não é uma coisa. Sim. A gente não é separado, a gente separa didaticamente, mas a gente não é separado, né? Então, essa saúde, ela é um todo. E aí eu tenho mais uma pergunta aqui, porque esse tema foi bem, cutucou muita gente. Que bom! O Edivaldo Cruz é aí do Rio de Janeiro. Aí ele fala assim, o que é importante numa abordagem da espiritualidade numa consulta? Me parece, sabe, Edivaldo, que a gente vai abordar primeiro a pessoa como um todo. Vai perceber onde está o núcleo de sofrimento, ou os núcleos de sofrimento dela. E aí a gente vai abordar a partir dessa necessidade, e não ao contrário. Né? A gente vai receber essa pessoa, vai ver onde está esse sofrimento, e aí sim identificar como ajudar essa pessoa a sair e encontrar o sentido da sua vida, e encontrar aquilo que faz sentido para ele, né? Há pouco tempo eu estava lendo, o Viktor Frankl é um psiquiatra que já morreu, mas ele ficou 3 anos em campos de concentração. E ele percebeu o seguinte, que as pessoas que morriam eram aquelas para quem a vida não tinha nenhum sentido. Aquelas que tinham motivo para viver, essas lutavam até o final e conseguiam sair daquela condição de alguma forma. Sobreviviam, encontravam força para superar tantas e tantas dificuldades. E aí ele desenvolveu justamente o seu trabalho, que é o trabalho do sentido para a vida, né? Ele trabalha todo o tempo em cima disso. E ele diz o seguinte, diante do suicídio, a pessoa geralmente diz, minha vida não tem sentido.
e ele pergunta, mas e qual é o sentido da sua vida para a vida? Quer dizer, o que você está fazendo aqui como ser único? O que você está fazendo aqui para a vida? Por que a vida te colocou no mundo? Né? Alguma coisa você tem que fazer. E às vezes é você olhar para aquela criança, você ter uma criança, às vezes é você cuidar de um neto, às vezes é você fazer o melhor bolinho de aipim possível, né? Às vezes é ser terapeuta, às vezes é você aprender a lidar com o dinheiro do outro. Enfim, são N possibilidades, né? Às vezes é simplesmente... A minha mãe, ela tem casa em Teresópolis até hoje, mas ela vinha de Teresópolis e descia para o Rio todo final de semana. No domingo à tarde, à noite, ela voltava para o Rio de Janeiro. E ela tinha um terreno muito grande com empátiens. Empátiens é uma florzinha muito delicada, bonitinha mesmo, mas é muito rasteirinha e simples, né? E ela espalha com muita rapidez aqui. E ela colhia sementes de empátiens, embrulhava em guardanapo e ia jogando na estrada. Aqui olha que linda! A vida dela, né? Então, onde eu vejo empátiens na estrada de Teresópolis, eu sei que foi ela que plantou. Então, você fala para ela que eu devo ter pego alguma muda, porque eu tenho aqui. Que eu adoro, eu sou apaixonada por essa coisinha. É linda, né? É tão bonitinha, né? E quando eclode a semente dela, é uma explosão de vida, né? É verdade. Uma explosão de vida, exatamente isso. Porque aquela planta, a beleza dela, a simplicidade, isso. E a beleza é encantadora. É isso mesmo. Laís, eu gostaria que você me contasse um pouquinho, né? Você me falou que você fez o curso de constelação, né? Faz a terapia transgeracional, a terapia regressiva. Como é que essas técnicas se alinham? Porque para você falar assim, olha, esse cliente eu vou usar isso, mas o que elas se alinham para que a pessoa, o seu cliente, né, o seu paciente, seja de fato beneficiado por isso? Excelente pergunta. Na realidade, são todas abordagens ou técnicas que serão usadas de acordo com as necessidades. Como é que é isso? Por exemplo, quando eu tenho o paciente sozinho, não tenho outras pessoas juntas, se ele tem uma facilidade grande de entrar no processo de regressão com muita facilidade e encontrar esse engrama, essa memória e liberar isso, mas se ele tem essa capacidade fácil, geralmente eu utilizo esse recurso. Quando ele tem um pouco de dificuldade ou quando ele traz muitos elementos, eu geralmente trabalho com constelação, mas com papel, se eu estou só com ele. Eu trabalho com papel, coloco os papéis no chão, eu não deixo isso, os meus alunos, a princípio, reclamavam muito. Mas você não deixa a gente fazer os desenhos? Eu falei, não, deixa eu fazer o desenho para você, porque você não sabe o que é. Então, coloco no chão, né, peço para ele colocar no chão, faço os desenhos, faço a seta indicando a direção do olhar, desenho qualquer, rápido, aquilo que me vem à mente. Marta, tá, faço um rabisco qualquer, nada muito elaborado. Eu tenho bastante giz de cera aqui, eu uso giz de cera para isso. E faço a seta na direção do olhar. Faço quantos forem os elementos do seu sistema, daquele que você estiver trabalhando naquele momento. Toda vez que eu trabalho com o sistema, eu uso esse recurso, tá? Claro, você vai me dizer, Laís, tudo é um sistema. Tudo que tem relação de uma pessoa com outra, ou dela com ela mesma, eu e meu corpo, é um sistema. Eu e a minha mente, é um sistema, eu e o meu trabalho, etc. Tá, ok. Só que tem coisas que tem muitos elementos, e aí fica mais difícil eu trabalhar individualmente só com a pessoa em transe, né? No estado de transe ampliado, mais um transe, eu ia dizer, consciente, mas... Então, eu coloco no chão esses elementos e peço para
Coloco? Não. Eu desenho, dou para ela e ela coloca no chão. E ela fica e vai trocando de lugar e a gente vai observando como ela vai se sentindo em cada um. Ela não sabe quem é. E é muito interessante, muito interessante. Muitas das vezes, ela acaba tomando o lugar dela ou aquilo que... Geralmente, é aquilo que ela tem que trabalhar em primeiro lugar, ela vai para aquele lugar mesmo. Aquilo que impede, por exemplo, que o sistema se liberte daquele processo, daquele sofrimento, ela vai direitinho ali e aí manifesta aquele trabalho. E, quando possível, ou quando a pessoa tem muita dificuldade, eu aí peço ajuda geralmente, dos meus alunos para participarem também. Então, 2, 3 alunas no máximo, e elas aí trabalham a questão do cliente com a constelação. E muitas vezes eu coloco mesmo assim o papel, sabe? Porque elas não sabem quem é quem. E eu acho ótimo que não saibam, porque elas estão livres de preconceito, né? E quando a gente sabe quem a gente está representando, às vezes a gente, é seu pai, se eu sou o pai, eu tenho que me comportar assim ou assim. Se eu sou mãe, então zera isso, não tem como. Né? Na medida em que eu coloco o papel e as pessoas não sabem o que é, elas só entram e representam aquilo que é necessário, sem ficar criando, né, imaginação ou entrando em crenças que ela tem. É isso mesmo. Laís, nosso tema é medicina, espiritualidade, saúde. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nós, né? Para quem está nos ouvindo, porque o nosso programa já chegou ao fim e eu sou muito grata pela sua presença. Eu que agradeço muito, mas gostaria, sim, de poder dizer alguma coisa. A gente está vivendo num tempo em que a espiritualidade é o que nos vai sustentar para passar por tantas dificuldades que a gente está vivendo, né? Estamos vivendo um momento realmente assim bastante ímpar da nossa humanidade, da nossa vida no planeta Terra, né? Com bastante desafios. E se a gente começar a buscar isso que nos habita, quer dizer, a nossa essência, a gente vai poder encontrar um verdadeiro caminho para que a gente possa viver, passar por essas dificuldades todas com equilíbrio, com harmonia, com saúde, com inteireza, mas buscar fora, só na vida física ou só no corpo físico, a gente está deixando a nossa melhor parte de fora. Então, buscar, através da meditação, através do silêncio, através de uma conexão com o que nós realmente somos. E uma boa pergunta é: quem sou eu? Que é o enigma da esfinge, né? Quem sou eu? E ir mergulhando nessa pergunta cada vez mais profundamente, até que a gente comece a encontrar algo que não é mais o corpo, que não é mais as emoções, que não é mais o pensamento, mas algo que nos habita e que dá o sentido da nossa existência. Eu agradeço muito, muito a todos, agradeço demais a você a oportunidade de estarmos juntas, conversando sobre espiritualidade, e que Deus nos abençoe a todos e nos dê muita força, muita gana, muita alegria para superar todas esses embates e esses obstáculos que, na realidade, são caminhos de crescimento para todos nós. Obrigada. Gratidão, Laís. Olha, você que está nos assistindo, isso é um convite, né? Um convite para que você olhe para dentro e você saiba quem você é, que você possa viver no seu momento presente, né? Como a Laís disse lá, o ator vivendo o seu momento presente. Agora, este é o momento de você tomar decisões de olhar para dentro.
e descobrir quem você é de fato. Doutora Laís, gratidão imensa. Eu que agradeço. Muitas, nós tivemos problemas com a conexão, mas estamos aqui, ó. Tudo deu certo, porque nós temos um propósito firme, não é, Laís? De levar informação para você de qualidade e de uma fonte rica e segura. Gratidão. Até a nossa próxima quarta-feira. Deus abençoe, Laís. E eu sei que você já é abençoada. Beijo no seu coração. E para você que está nos assistindo, o nosso carinho, o nosso beijo no coração também. Fique em paz. Tchau, tchau.